Pedras Rolando voltando para a segunda temporada, depois de 10 anos, a segunda temporada do Pedras Rolando Underground Cash. Meu nome é Flávio, falo aqui do Rio de Janeiro, uma noite fria, mas para você aí que tá vendo a gente é bom dia, boa tarde, boa noite, Deus te abençoe. E ao meu lado, Romeu Kleber. Fala aí, galera. Depois de 1000 anos aí, estamos de volta, hein? Ia fazer esse podcast meio cult, né? De ano em ano. Mas aí vamos estar fazendo uma coisa legal. Eu sou o Romeu, falo aqui das terras frias de Curitiba, aqui da região metropolitana, Curitiba, Campina Grande do Sul. E hoje a gente está com um convidado especial, inusitado aqui do Paraná também, cara. A gente só lendário. Lendário. A gente só fez do Nordeste, né? Acho que eu fiz de São Paulo, Rio. Não fizemos do Rio. E agora vamos ver. Fizemos no Rio, fizemos no Rio de Janeiro, Ceará. É, verdade. Sudeste e Nordeste. E, cara, é um convidado inusitado meu. Essa banda eu ouvi na Extreme Brutal Death, numa coletânea. Cara, quando eu vi a capa, fiquei impactado de um álbum. Eu não podia deixar em branco, cara. Não podia deixar em branco para conhecer um pouco da história, como que tá esse cara hoje em dia, o que ele tem feito. E falar também dessa banda, cara, que para mim impactou demais, cara. Quando eu vi a capa do álbum, de um álbum específico que a gente vai falar aqui, né? Do som também. Cara, aí é um som que fazia underground do underground, né? Porque pra tocar grindcore em nós... Grindcore é underground. Então a gente apresentar aí, né? Coyote, Márcio Coyote aí de Londrina, no Paraná aí. Bem-vindo aí, Márcio. Dá um salve pra galera aí. Obrigado, Romeu. Obrigado, Flávio. Pô, é um prazer estar aqui. Eu acompanhei parte do programa. Teve entrevista com o pessoal do Necromante Site. Sim. Bom, nossa. E eu não assisti uma vez, assisti umas 3 vezes. Porque era Caraca. Cara, e ficava e tal. Então, assim, foi muito bom. Bem, e é muito bom estar aqui com vocês. Fico contente demais mesmo. Para mim vai ser relembrar bons tempos que marcaram minha caminhada com Jesus e marcam até hoje. Então, você nasceu num berço evangélico ou não? Não, eu nasci num lar, bem, cristão, mas não protestante, não evangélico, né? Uhum. Católico. E assim, o pessoal tinha desejo, estava envolvido naquele negócio ritualístico, não de um relacionamento pessoal com Jesus. Uhum. Tenho primo padre, tenho tia que é freira, meu avô era bem envolvido na igreja católica, tanto que o próprio sepultamento dele foi dentro da igreja, um negócio que eu fazia há muitos anos. Então, sempre esteve envolvido com religião, com igreja, mas eu acho que eu fui o primeiro, de ambos os lados, assim, a caminhar com Jesus, com a fé protestante, com que a gente chama de evangélicos aqui no Brasil, né? Uhum. Então, acho que eu fui o primeiro, assim, dessa galera. Na época gerou bastante revolta, né? Estava nos anos 90, né? Aí meu avô ficou revoltado, meu tio, eles queriam saber por que eu estava lendo a Bíblia. Então foi bem bacana, assim, aquela época. E meu pai que me defendeu, falou, não, ele mudou, ele é melhor assim do que antes. Então tem bastante coisa, assim. Então foi... Mas você já era envolvido já com a cultura rock, a cultura alternativa, ou não? Então, como eu fui como eu estava envolvido com religião e queria transcender, eu queria conhecer de Deus e me esbarrava porque a religião é limitada, né? E eu não conseguia, daí eu falei, quer saber? Então eu vou sair fora. Daí na minha adolescência, eu abandonei que era a minha fé católica e, enfim, saí fora.
E fiquei procurando alguma coisa. Foi daí que eu conheci a galera metal. Né? E quando eu vi o Gordo naquele LP ao vivo dele, falando besteira, falando palavrão. Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Eu falei, meu, o que é isso, cara? Daí depois eu vi bandas como Sarcófago. Sarcófago mexeu muito comigo, né? Sarcófago, o INRI, e falando blasfêmias contra Jesus. Black Vomit, lembrei da música Black Vomit, eu vou... Não lembro a tradução direito agora, faz muitos anos, mas assim, vou vomitar na face de Jesus, vou estuprar a mãe dele, um negócio assim, eu não lembro. Mas aquilo, eu falei, cara, como que Deus deixa isso acontecer? Como que Deus não reage? Como que... E ali começou a pouca fé que eu tinha a questionar tudo. Enfim, como eu vou me aprofundando nas coisas... 93, 94. Nossa, faz tempo. Faz, 93, 94. Um negócio assim. Eu era novo. Nem vou fazer as contas aqui, mas eu era adolescente. Daí eu falei, meu, o que é isso, cara? Daí eu quis me envolver. Tinha uma galera que era mais velha que eu. E acho que eles viram um potencial, assim, dentro do movimento. Era aquele negócio, diferente hoje, você entra no YouTube, o YouTube Music, ou Spotify, se digita, aparece a banda. Naquela época não, você tinha que merecer ouvir aquela música, né? Se era um cassete, tinha que merecer, ou gravar nem pensar, emprestar, meu. Então, assim, ele era... É estranho alguém ouvir isso hoje, né? Mas, assim, era né? Só pra galera real, true. Não era pros posers, né? E daí, assim, era difícil. Era difícil. Então, assim, é irreal alguém imaginar isso, mas só a galera seleta poderia ouvir aquele tipo de som, né? E se você fosse um desses, você não ia passar para qualquer um também. Então, dentro disso, eu acabei entrando mais profundamente. Daí eu comecei a buscar, eu não conheço inglês, mas assim, comecei a estudar, traduzir as letras com dicionário por conta, para saber o que os caras falavam. Eu queria conhecer mais. Daí, e assim, saber que até a roupa que os caras... Enfim, exagerando, né? Mas assim, queria saber tudo, ir procurando, né? Ia pesquisando. Mas é irreal você imaginar isso na época que não tinha internet, né? Não é... Dicionário. Só um dicionário. Então, assim, e isso fez parte da minha vida. E eu queria me aprofundar, entendeu? Então, assim, do que foi uma das primeiras bandas que eu vi que era o Ratos de Porão, uma coisa assim, daí eu fui pro black metal, é outra coisa, né? Mas, assim, é que eu queria me aprofundar muito. Então, daí eu fui ouvindo as Mayhem, Dayside no comecinho. Eu lembro quando eu terminei de ser preto e branco. Ele já lançou falando que ele ia se matar. Acho que até hoje não se matou. Até hoje que ia se matar. O Gambento. Mas, assim, e aquilo foi pequeno e tal. E eu quis me aprofundar muito. Então, eu me aprofundei realmente de conhecer mais a galera black metal. Daí depois veio os fanzines. Daí conheci é outro mundo, né? Caramba, aula de história, hein? E assim, fanzine, correspondência. Hoje o cara tem uma influência e tem 10 mil seguidores. Já era cristão, né? Já. Não, nessa época não era. Eu primeiro fui pra galera secular, né? Então, assim, conhecer a galera, eu não tava na fé, né? E assim, você imaginar, eu tinha acho que 300 ou 400 correspondentes, né? Isso eu fui do movimento não cristão, né? De black metal. Então, assim, ter essa galera, que é diferente de você mandar e-mail, diferente de você ter uma curtida, não tinha isso. Então era carta por carta, à mão, né? Isso aí. E, assim, colhendo material, então você mandava uma carta para um camarada, o cara te respondia, te mandava um flyer, né? Para quem não sabe o que é flyer é uns profetinhos, quase que artístico, porque você colocava, você tinha que transmitir o que era a banda em poucas palavras, porque tinha que ser pequeno. Então, é um desenho de um demônio, alguma coisa assim, o endereço, e você fala, se você tivesse uma banda, black metal, sei lá o que você colocava lá, para a pessoa saber que é.
E cada vez que você escrevia uma carta que chegava para outra pessoa, você mandava os flyers, a pessoa te mandava com flyer, e assim você ia montando uma rede de relacionamento por correspondência, não era por internet. Então, assim, você ter 300, 400 correspondentes naquela época é muito diferente de você ter 300 pessoas te seguindo no Instagram, né? O 10 mil, é muito mais trabalhoso. Isso aí. E daí eu entrei dentro de cabeça na cena Black Metal, né? Tinha uma galera legal, eu sou de Londrina, moro na região de Londrina, então de Cambé, cidade do lado, então tinha uma galera que a gente andava tudo junto. Tinha galera que eu falava que era real, tinha os posers, né? Tinha galera que tava por trás. E ali a gente caminhava junto, vivia junto, brigava, tinha muita treta com o pessoal de outros grupos, muita festa, muita bebida, muita droga. Eu nunca fui. Droga, eu nunca me relacionei. A galera, enfim. Essa é a minha vida antes de caminhar na fé. Daí foi o seguinte, cara. Acho que minha fé, minha caminhada com Jesus e a relação com o metal, assim, veio um pouco de se mistura na história, porque eu queria saber o que estava rolando. Bem, numa crise, uns amigos meus se envolveram em coisas não boas, e outros amigos meus morreram também, e a gente numa busca de mística, ocultismo mesmo. Uma busca ocultismo, né? Mas assim, uma busca. Naquela época lá, uma pessoa recebeu revelação de crente, então de não cristã deve ser uma desrevelação, não sei quem está aqui, mas teve uma visão que alguns de nós iam morrer, alguns acidente de carro, aconteceu um monte de atrocidades assim com a gente. E numa busca, eu liguei o rádio, tinha um programa de metal. Tinham 2 programas de metal em Londrina. Um que era Asilo Hotel, Paulão Rock and Roll, e o outro era Tratamento de Choque, do Flávio da Metal Missile. Pô. Então, história, trazendo Cadê um pouco você, de história, cara? então. Pô, Flávio, a gente quer te entrevistar, hein? Queremos você. Trazendo um pouco de história, o que aconteceu? O pastor Fábio Ramos de Carvalho. Conheci, pô. Aqui do Rio. Caverna. Do Rio, da Caverna de Minas. Isso aí. Tinha começou a caminhar com Jesus aí no Rio, na comunidade S8. Irmão da Denise. O movimento de contracultura do Brasil, né? Cristã, que foi a comunidade S8. Enquanto nos Estados Unidos eu conheci o Jesus People, o movimento rolando aqui no Rio de Janeiro, que era a comunidade S8, uma aula de história, de música. Meu sonho é conhecer os caras, um pouco da história, porque muita coisa deve ter mudado aí no Rio. Mas daí o pastor Fábio se converteu no Rio. Ele falou pra mim que foi com uma maconha, acho que no banheiro eu estava curtindo o clube da S8. E daí, quando ele voltou para a palavra, ele começou a caminhar com Jesus. Conheceu Tânia, a esposa dele. Deles conheceu Tânia. Eles estudaram, eu não sei qual seminário, e ele veio fazer missão em Guaratuba, interior do Paraná, região de praia, uma casa de recuperação. De Guaratuba, ele passou por Londrina. Em Londrina ele conheceu o Flávio e pregou para o Flávio. O Flávio era um dos líderes fundamental secular aqui em Londrina. Ele nunca vai admitir, porque ele é muito humilde, mas o Flávio era um dos líderes aqui, pessoas seguindo ele e tal. E pregou, o pastor Flávio pregou para o Flávio e foi embora para Minas. E em Minas, a Caverna de Dom estava começando a acontecer. E daí, com o Fábio, rolou mais, né? Isso realmente acontecer. Ele se reuniu na praça ainda. Mas daí surge a caverna em Minas Gerais. Aqui ficou o Flávio. Flávio
numa crise grande. Se ele vê esse programa, ele vai lembrar que ele me contou, do jeito que é permitido falar. E no Natal de não sei que ano, eu não sei se foi 98, não lembro agora, 94, ele se converteu sozinho no quarto dele. E o programa, que era de metal secular, tratamento de choque, se converteu junto. Olha só. Aí, histórias novas aí. O programa se converteu. Anota aí, ó. Olha que tratamento de choque. Tratamento de choque. Pô, e o nome tem tudo a ver, cara. Tudo. E o nome certo é pô. Louco, né? E daí, cara, eu na minha crise lá, de tudo, né? Daí eu ligo o rádio. O programa que eu ouvia, secular, tinha acabado. Que era o Asilo Hotel. A Rádio Cidade. E daí só tinha um programa que era do Flávio, eu fui ouvir, pá. Daí rolando Mortification. E a primeira banda cristã que eu vi foi Mortification. Fui no show em São Paulo depois, né? E vou estar aí em Curitiba no show. Massa. Eu e meu filho. E a banda que eu amo é o Antidemo, vou estar assistindo também. Aí em Curitiba. Mas daí nessa eu vi... Tem Steve Howe, né? Infelizmente. Infelizmente. Mas continua, né? Daí assim, daí ouvindo e tal, acabou, e o Flávio, entre uma música ou outra, ele pregava, cara, soltava versículo, ministrava, e assim, eu tava muito mal, daí eu falei, mas eu vou chamar esse cara pra vir em casa. Daí mandei mensagem, comecei a corresponder com ele, escrever carta. Né? Na mesma cidade, praticamente, escrevendo carta pra ele. Cara, as cartas dele eu tenho guardado. Né? Carta era assim. Eu tenho a carta do Flávio pregando pra mim, cara. Caramba, cara. Poxa, que bonito. Carta de dá um livro. Cara, é quase um pergaminho, assim, cara. E ele evangelizando e tal. E cara, é fantástico. Daí, assim, guardei essa carta. Caramba, eu li a carta e tal, escrevi pra ele tal. E eu chamava o diabo de bodinho, né? Ah, meu bodinho tá ferrando nós, a gente se devolveu. Adorou ele tá acabando com a gente aqui, tá? Eu falo, meu diabo não tem amigo, eu lembro disso até hoje. Eu falo, o diabo não tem amigo, cara. Eu falei, caraca. Daí eu peguei e falei, eu venho na minha casa. Então, ele veio Timóteo, veio ele e mais um amigo. E daí eles vieram e tal, e tava eu e o camarada, e a ideia é assim, esses caras embaçaram, né, quebra eles na porrada, né? Tipo assim, vamos ver. Mas ele veio, cara, ele veio com camiseta de banda, ele veio com a Bíblia debaixo do braço, e assim, muito humilde. Até tava falando com meu filho agora que meu filho tá numa busca muito grande, assim, espiritual, E o meu filho se chama Fábio, em homenagem ao pastor Fábio. Ah, legal. Porque eu queria que ele tivesse... sai um pouco fora, mas tem aquela música do Legião que fala assim, meu filho vai ter nome de santo, né? E sempre ficou isso na minha cabeça. Cara, eu quero que meu filho tenha um nome que teve uma vida diferente e tal. Um dia ele me perguntava, eu falei, não, seu nome é o nome de um pastor que eu considero e tal. Daí eu coloquei Fábio, também de Carvalho, meu sobrenome também de Carvalho. Então, o pastor Fábio era Fábio Ramos de Carvalho. O do meu filho ficou Fábio Rodrigues de Carvalho. E assim, eu pedi, quando o pastor Fábio faleceu, eu liguei para a Tânia e pedi autorização. Falei, ela falou, já sei o que você quer, antes de eu falar. Daí ela falou, ela falou assim, a Michelle, minha esposa, está grávida, a Michelle está grávida, e você quer autorização para ficar o nome do Fábio? Eu falei, Ela falou, Coiote, desde que o Fábio morreu, só nasceu menina aqui em Belo Horizonte, e você é o primeiro, pode colocar, já foi que benção. Então, voltando, é tanta história que até me perdi, cara. Vem cá, você andou muito com o pastor Fábio, né? Então.
Você que foi... Então, você que foi o culpado de cortar o cabelo dele? Não, eu tava lá quando ele cortou. Lembrei agora que eu falei. Daí, nesse rolo todo, o pastor, o Flávio veio na minha casa, e ele pregou o evangelho para mim, cara. E tudo que eu perguntava, ele abria a Bíblia, tá aqui, ó, tal, mas sem jogar, né? E que foi que eu lembrei que eu falei do meu filho. Que o meu filho entendeu que evangelismo era você convencer o outro. Eu falei, não, cara, você não tem que ter resposta para tudo. Às vezes é você se calar e tá com o outro só, né? Não é você vencer o outro no argumento. O outro vai ficar com raiva, não é isso. Você pode até responder, mas não é essa a pegada. Justamente pelo que o Flávio fez comigo. O Flávio não queria me ganhar, me convencer, mas eu perguntava as coisas, ele pegava a Bíblia e respondia. E teve coisas que eu perguntei, cara, não sei, né? Então, assim, o Flávio me evangelizou. Eu sei que no processo que eu estava lá em casa, eu falei, eu preciso de uma dessa para mim, que é a Bíblia, porque tudo estava lá. E daí comecei, cara, a caminhar, né? Eu não acredito na conversão assim, o cara vira de uma hora para outra. Eu passei um tempo indo na igreja com ele, né? Eu não posso negar, por exemplo, eu não sou fã dos caras, mas a primeira igreja que eu fui, que me recebeu, foi a Renascer em Cristo. Acho que ela teve um grande papel no Brasil, não dá para negar isso. Verdade. Fez, mas todo mundo faz, né? Então, não vou julgar os caras, né? Acho que não posso, né? Me recebeu muito bem. Junto com a primeira vez que eu fui na igreja, inclusive, que eu queria conhecer, o Flávio não insistiu. O que me marcou foi eu chegando na igreja, daí estava ele, a esposa dele, um neném no colo, outro na mão e outro na outra mão, sabe? Tipo, isso que é massa, cara. Que negócio bacana, eu quero isso, entendeu? Fui muito bem recebido, daí eu fui algumas vezes, daí depois teve um show, daí esse show marcou muito, e uma galera se converteu nesse show. Nisso eu conheci uma galera de Londrina. Teve um show de Londrina na Renascer. Na Renascer. Tinha CMF já? Não, ia ter o primeiro, cara. Olha só que louco, porque eu lembro que ia ter um show, marcaram um show, e daí tinha uma galera de Londrina que eu tava conhecendo que também era metal, e eu falava que os caras eram tudo, tipo, os caras é real, né? Esse cara era o Everaldo, o Marcelo, Everaldo comigo, né? No Antigo Mas antes, Everaldo tava no Clemence. Era Everaldo, Marcelo, daí tinha os outros caras e tal. Mas daí eles começaram a frequentar o culto, eu às vezes com ele. Daí teve um show que marcou muito. Foi Devil Crusher. Em nome de Deus! Do Tibérios, né? Esse show tem, cara. Claudinho. Isso. Tem sim. Janeiro. Esse show tem no YouTube, tem aí. Tem. O Janeiro, cara aí 94, acho. Tem sim, já vi esse show aí. Foi. E eu fui, cara. E esses caras foram, e os caras se converteram lá. Caramba. O Everaldo, o Clemens. Os caras já eram metal. Os caras já eram metal. E porrada, assim. E se converteram lá, cara. Eu não me converti lá, eu tava começando ainda. Daí teve um show, daí aconteceu um monte de coisa. Daí teve um show com o Antidemon. Caraca. Daí nesse show, com o Batista, com a Elfo. E assim, cara, o que me espantou na galera cristã, tanto do Devil Crusher como do Antidemon, era o amor deles, cara. Isso me deixou constrangido. O Batista, assim, quando ele desceu, eu falei, não, cara, vou pra São Paulo.
Eu ia para São Paulo no Monsters. Primeiro Monsters, 96. Philip Monster. Isso! Ainda botava a propaganda da televisão, Philip Monster. Eu ia no Monster. Daí eu falei com ele falou, meu, você pode ficar em casa. Cara, a Batista é demais. Ixi, cara, daí eu fiquei chocado. Ali começou a mexer comigo a respeito do que esses caras têm, cara. Muito tempo o rock foi intitulado como só a ver com capeta, esse tipo de papo. E nós entendemos que combina muito falar do poder de Deus, da libertação, do poder de restaurar a vida, com um som pesado, entendeu? Usando heavy metal, punk rock, porque essas pessoas estão sendo salvas pelo Deus que nós falamos. Então por que não usar o som que elas curtem, então falar dele? Eu quero que esses caras tenham. Eu falei pro Flávio, Flávio, a paz que você tem, por ela eu sou capaz de matar. Ele falou, a paz que eu tenho, Jesus te dá de graça. Não. Eu falei, caraca, mano. É isso que eu quero. Caramba. Olha só, porra. Então ali comecei, cara. O cara tem, mano. Aquele cara tem uma unção que até hoje. Sim, cara. Daí comecei essa busca, a caminhar com Jesus, daí foi um processo, né? Daí foi um processo de buscar, de conhecer. E daí nesse processo chegou uma hora que eu falo, não tem mais volta, né? É isso que eu quero e tal. Daí foi mudanças radicais, né? Porque assim, abandonar falava o bodinho, o vermelhinho, o diabo para trás. Porque o primeiro contato que eu tive assim com o Flávio, porque o primeiro contato assim não foi, eu não queria caminhar com Jesus no começo, eu queria me vingar do diabo. Porque quando o Flávio falou assim, não, você pode pisar na cabeça do diabo, eu falei, mas é isso que eu quero. Quando o diabo me ferrou, eu vou ferrar o diabo agora. Então assim, não foi? Aí no processo, eu falei, não é isso, cara, eu quero caminhar com Jesus, porque ele é o Senhor e tal. Daí aconteceu as mudanças. E tá acontecendo até hoje. Você já tocava algum instrumento antes? Ou foi não. Depois da mudança? Foi depois, né? A gente não tinha objetivo de banda e tal. Mas daí com isso, e eu queria, assim como eu me aprofundei na cena metal secular, no black metal e tal, eu queria me aprofundar na caminhada, né, com Jesus e tal. Por isso que eu fui buscar quem era o Fábio, tipo, o pastor Fábio pregou para o Flávio, mas quem que é o pastor Fábio? Eu fui em Minas, estive em Minas depois, em Belo Horizonte, para conhecer a Caverna de Adulão, que para mim é referência, para conhecer pessoalmente o Fábio, de estar com ele, de conhecer a Geraldo também. Geraldo é muito louco. Geraldo, tive com o Geraldo esse mês agora em Vitória. Nossa, eu só posso falar que inveja você. E nessa época o evangelismo de banda era bem mais, como se diz assim, os caras tinham muito mais compromisso, né? Era uma questão mesmo de evangelismo, né? Não era questão artística, né? Como os caras têm hoje. Cara, eu nem sei como que tá hoje. Eu sei que assim, tá tão... Parece que tudo é meio abstrato, né? Tipo, cara, eu acho que o problema, assim, se alguém fosse falar de Jesus pra mim e eu não quisesse, eu falava, eu não quero. Né? E quebrava o pau, acho que brigava, saía na mão, etc. Acontecia isso. Hoje você vai falar de Jesus, cara, aceito Jesus, aceito Buda, aceito Hare Krishna, aceito Maomé, aceito todo mundo, né? Não sei como que tá hoje, mas os caras ainda é bem radical, né? Eu tive uma experiência de levar a Metal Bible lá na França. A gente levava 1000. Falei, mano, no Brasil não dá isso aqui. Os caras iam quebrar a gente na porrada. Mas acho que com os black metal ainda, os caras são bem mais radicais ainda, né? O Romeu falou ali que antigamente as bandas eram mais assim,
radical no sentido de querer usar a arte para fazer a missão. Só que hoje a gente vê muita banda, pô, muita também é muito, né? Algumas bandas que a gente eu ouço muito eu ouço muita frase assim: nós não somos uma banda cristã, nós somos uma banda de cristãos. Às vezes soa, aí, poxa, talvez vai gerar polêmica danada agora aqui, quem for ver isso, né? Talvez parece que é para fugir de não falar alguma coisa. Porque eu acredito assim, que tem lugar que realmente você não consegue falar. Falou do Batista. O próprio Batista mesmo já falou que ele já tocou um lugar na Europa aí que o cara, eu sei que você é cristão, não é para você falar nada aqui no meu evento. Ele respeitou e não falou. Mas quando acabou o show, do lado de fora, algumas pessoas vieram conversar com ele para querer saber que banda é aquela, por que ele tem desenho de cruz no braço, o que é aquilo. Mas às vezes, o que você vê? Você que já fez parte de uma banda, o que você via naquele tempo? E se você vê alguma coisa hoje que difere? E qual a sua opinião com isso também de somos uma banda cristã? Nós não somos uma banda cristã, somos apenas uma banda que tem cristãos. Na nossa época, a gente queria entrar numa bolha que era o grande nós. Porque assim, já tinha banda de death metal, já tinha banda de tudo. Punk, hardcore, né? Já tinha tudo. E daí o Everaldo, a gente tava pensando, nosso intuito mesmo era evangelismo, né? Então nunca foi ser rockstar e nunca seria mesmo sendo uma banda de grindcore. Mas... Pô. Então, é real essa. Ia ser a única do mundo, né? É a única. Mas a gente cumpriu o objetivo, porque assim, daí o Everaldo chegou, ele tinha saído do Clemens, e ele veio e falou, queria fazer um negócio e tal. E assim, eu vi que ele queria fazer aquilo porque assim, era um grupo mais seleto mesmo, um público menor, né? Então, até a nossa pegada, assim, é isso que nós queremos, porque esse público não tem sido alcançado. E é um gueto mesmo, né? E eu acho muito underground. Então, eu também, isso que eu quero fazer. Daí a gente teve a ideia, tentamos fazer alguns ensaios, a gente nunca conseguiu nem guitarrista, nem baixista. Né? Meia boca batera que era eu e ele que era vocal. Mas não tem sentido, né? E a gente sempre meio com isso, orando. E o Everaldo é um cara assim de oração, O Everaldo é um místico, né? E assim, apesar de ser grandão, e quando ele faz vocal, a voz dele é gutural extrema, a voz dele, é o que ele tá falando com você, é extremamente calma, né? Ele é um cara apaziguador também e tal. Eu falei, então vamos, cara. Daí, só que a gente não achava nada. Daí aconteceu de um cara ter se convertido aqui, e esse cara ele montou um estúdio de gravação. Daí ele falou assim, e ele tava gravando o Clemens, e ele se ofereceu para gravar a gente. Eu falei, cara, mas a gente não tem os instrumentos, a gente tentou várias pessoas, a gente não conseguiu. Eu falei, não, cara, faz uma banda de estúdio, chama um, chama outro, eu ajudo. Tá, Bruno Iglesias. Tá, vamos ver. Daí, assim, eu levei as principais influências para ele e falei, quero isso, cara. Você consegue tirar? Mano do céu, o cara era músico. Ele tirou. Bruno Iglesias, o cara é o quê? Bolero? Ai, cara, ele tocou em algumas bandas. Bruno Iglesias. Ele era um cara culto e tal, e manjava, cara. Daí no estúdio ele começou a fazer o que a gente pedia. Convidei também um baixista extraordinário. Ele tocou no Prêmios, acho que na época também. E o Rodrigo, muito bom baixista. Daí juntamos o Bruno, o Rodrigo, daí fomos pro estúdio. E assim, o que a gente falava, o cara fazia, daí ficava a batera e os vocais, e a gente foi gravando. Gravamos a primeira parte. Aí qual foi a formação? Daí foi o Bruno, guitarra,
o Rodrigo no baixo, o Beraldo no vocal, eu na batera, e tinha o Alisson que fazia os vocais também, as participações especiais. E aquele material que a gente já tinha gravado. Isso aí foi dinheiro do meu acerto, STC, FTS, férias, foi tudo. Então, pro estúdio, colocamos, e o Veraldo falou assim, olha, cara, eu não posso ajudar, entendeu? Pô, se tiver lucro é seu, se tiver prejuízo é seu. Cara, não posso. Daí gravamos, cara. Gravamos metade do negócio. Daí deu uma pausa, e o Veraldo falou, quero um negócio mais agressivo ainda. Então vamos. Daí por isso que a gente fala que são 2 demo tape. E no processo a gente queria gravar e tudo que a gente conhecia naquela época lá de banda de grindcore, posso ser que esteja errado. Mas tudo a nível nacional era o cassete que tinha de gravação e o máximo um disco. E a gente, cristão, a gente falou, vamos apostar e vamos pro CD. Então, naquela época, era algo assim diferenciado, entendeu? Falou, vamos fazer o melhor e vamos fazer um CD. Que daí era uma demo tape, virou 2 e colocamos. Daí foi, vamos partir pro CD e tal. E fizemos, cara. Deu 82 sons. Caraca. E 2 momentos diferentes, assim. A capa... O primeiro foi esse brutal, né? Do Cadáver. A bela. Cara, que capa é essa? A capa foi o seguinte, a gente queria... Quem tava com a gente era um cara... Estava ajudando a gente, um cara não cristão, muito envolvido na cena secular, o Alisson, pô, acho que é isso. E o Alisson, ele deu algumas dicas e tal, daí eu peguei e falei, a gente quer fazer algo que choca. Daí a gente não sabia o que fazer e tal. Daí a gente falou, vou arrumar uma foto pra você, que a gente tava na pegada, daí a gente ficou extremo, né? Grindcore noise, né? E splatter. Então, assim, e as letras nessa pegada, né? Tanto que a gente se auto-intitulava Grind, Noise, Core e Sprater. E era tudo isso mesmo, cara. Era tudo isso mesmo. As letras eram de isso aí. As letras eram Core. E daí colocamos um nome imenso na capa do disco, que é No Homem Vazio do Homem de Deus, que é de Santo Agostinho. Inside the man there is an empty space, which was the side of God. Nossa, que marretada na cabeça. E as letras de português, inglês e espanhol, né? Cara, tinha o Iglesias, tinha lá, viu? Falei? Tinha o Iglesias lá, tem que ter o espanhol. Tinha que ter. E bom, cara. E a capa daí, esse cara que trouxe pra nós, falei ideia, falou, não, tem uma foto, falei, traz aí. Trouxe, colocamos, daí uns caras do Sul fizeram a arte. Lembrando que não tinha. Já tinha internet, mas não tinha imagem assim fácil. Não tinha o Google Fotos lá ainda. Não. Era discada a internet. A internet é discada. E como ele conseguiu? E que foto é essa? E que foto é essa? Você sabe de onde que. De onde cara, que o Alisson que tava com a gente, ele tinha cultura splatter, assim. Então, tinha um fãzinho só de coisa splatter, pra você ter ideia. Que é uma revista de podridão, assim. Enfim, serial killer. Ele tinha uma revista de serial killer. Então ele tinha essas piras assim, ele conseguiu, cara. Não sei onde que ele conseguiu, enfiamos lá e falou, vamos embora. E deu, né? Gravamos, soltamos. E o que impactou nós, assim, foi a aceitação da cena secular, cara. A cena secular recebeu a gente de braços abertos, assim, cara. Até os caras ficaram sabendo que vocês eram cristãos, né? Sim. Eles sabiam. O encarte falava que a gente era cristão. Explicitamente. Legal. A loucura de Deus. Loucura, sim. Enquanto tinha a galera cristã criticando, tinha a cena secular abraçando. A gente não tocou, a gente nunca tocou em lugar nenhum, né? Porque... Nunca tocaram? Nunca? Não. Participaçãozinha que eu tive no Clemence, não te demo, mas não tinha nada a ver. Eu subi lá e cantamos. Daí o Clemence deu uma participação para nós de um cover de Vomitorial. Fizeram homenagem para nós. Mas nunca tocamos ao vivo, cara. Nunca. Olha e só. Assim... Caramba. Não, acho que tocamos no acampamento, acho.
Nada a ver, mas... Foi um acampamento no Os caras do primeiro Ceará música. que pegaram o hate, não. Né? Sim. Não, tô falando assim que vocês foram super aceitos, né? Tô falando assim que os caras lá do Ceará, né? Acho que inclusive os caras são fãs de vocês, que é São. o Não Tem Cão Que Aguente, né? Fiz até um Eles bate-papo com sempre eles falam de também. vocês. Já fizemos com ele. Eles sempre falam de vocês. Massa. Teve um cara que até tempo Já sofreram atrás, um ó, hatezinho lá no Ceará. teve um cara que mandou mensagem para mim, um cara não cristão, secular, assim, e ele ouvindo, adorando a gente mesmo. Assim, vacilo dele não leu o encarte, que o encarte fala explicitamente que a gente é cristão. E daí um outro amigo meu, não acredito que você tem CD aqui. Não, adoro os caras e tal. Falei, pô, os caras é cristão, o cara ligou para mim e tudo. Então, assim, teve uma aceitação muito boa, cara. A única tristeza é que a gente não pôde fazer show, porque teria muito contato com a cena secular. Mas ele correu no underground secular muito, assim. Daí nós fizemos split com bandas de grindcore, three-way com bandas de grindcore. Daí, assim, espalhou. Muita banda secular. Teve uma No Against Baseball, New York Against Baseball, lembra? É uma banda de grindcore. Eles ficaram bem simpatizantes na época com Antidemon. E eles fizeram um three-way com a gente, lançaram. Espalhou por aí, cara. Então, assim... E por conta desse trabalho aí, apareceu, por exemplo, Não Tem Cão Que Aguente. Acho que tem uma outra banda agora que fugiu o nome agora aqui. Esqueci o nome que está uma música que se chama O Programa da Fátima Bernardes Me Dá Náuseas. O programa da Fátima Bernardes me dá náuseas! Vocês lançaram um álbum, então, né? Era para ser 2 demo tape, só que a gente nunca lançou elas como demo tape, lançamos diretamente como álbum. Os 2 álbuns. E as outras aqui é coletânea. Não, veio um álbum. Essa que tu falou aqui, New Wave, alguma coisa? Daí saiu. Daí saímos a coletânea da Metal Mission, saímos a coletânea... Então, foi lá que eu conheci vocês. Da Metal da Mission? Extreme, não, também? Foi da Metal Mission, né? Foi da Metal Mission. Não, foi da Metal Mission. Saiu também no three-way, que era a gente, New York Against Baseball e uma outra banda de grindcore. A gente saiu em 2 three-way, eu acho. É que daí a gente liberou, o pessoal gravava e soltava por aí, né? Então a gente nem sabe onde que a gente tá mais. Pirata, né? Tem tudo pirata, tudo pirata. Aqui na internet tem um cassete, 2006, Empty Grave e Antidemo, mas deve ser pirata também. É pirata. Não, foi um cassete. Foi um cassete. Nem sei onde que tá isso aí. Eu acho que não é do YouTube também tem, né? Tá YouTube também tem. A gente YouTube, tem o disco né? inteiro, Tá acho. Tem o disco inteiro. É legal as músicas, né? Tem uma dos 3 porquinhos, né? Que começa. Quem tem medo do lobo mal, lobo mal. Quem tem medo do lobo mal, lobo mal, lobo mal. Quem tem medo do lobo mal? Não alienação televisão. Falando da alienação da televisão. Isso aí. Eram letras bacanas. Não achei o nome das letras. Tem tirando onda do pessoal da Universal. Da Universal, Tem o começo daquela polêmica, né? Entendeu como é que é? Se você não quiser que se dane, rodar uma dessa. O cara chutou o cara chutou a santa, né? Tem... Não, da polêmica que a gente usou, o cara falou assim, dá, desce, daí né? Quem falava isso era até o chefão lá que falava isso. Foi de Macedo. De Macedo. Foi. Daí tem uns punk no meio. Cara, foi muito legal a época. Sim. Não, foi um álbum muito bom, cara. Eu gosto muito. Daí a gente soltou ele,
contato com o Vomitorial. Caramba. Daí com o Vomitorial a gente teve um relacionamento bem bacana e a gente trocava CD, a gente mandava CD para eles, eles revendiam lá e eles mandavam CD para nós. Então assim, para nós, que era um CD importado da Austrália, que daí a gente podia vender um valor bom aqui, poderia todo mundo ter. Então a gente fez troca com a Austrália, com o Vomitorial. O cara do Vomitorial me chamou para tocar com ele, cara. Caramba, legal. Pra participação? Olha só. Ele queria vir tocar no Brasil, queria que a gente fizesse a parte instrumental. E aqui, e depois eu fui para lá com eles, né? Então, assim, rolou um negócio legal, assim. Massa, né? Segunda bola, fiquei com medo, com vergonha, sei lá, acabei no medo. Devia ter ido, cara. Eu conheço pouca banda, eu gosto de grindcore, mas eu conheço pouca banda, cara. Uma das bandas que eu conheço, uma delas é o Vomitorial Corpulência, que a gente ouvia pra caramba também. Lá no... então a banda que eu gosto muito secular, que aqui no Brasil, pra mim, é o Hot, né? Hot. Eu não conheço a cena. Abandono, né? Então, a gente misturou na Palm Death, Terrorizer, Carca, Exterminate Terror, FOG, Defecation, Agatocles, Analconte e Hot. E a gente nessa mistura tudo, que a gente buscava ter a nossa identidade, assim. Falando um pouco de cena também, né? A cena de Londrina, assim, porque como eu sou lá do Acre, né? Foi uma época, acho que você... Ele é de outro país. De outro país. Acho que vocês já tinham acabado já tava fora de cena. E daí foram tocar em Londrina e a gente sempre acompanhava a cena, né? Também por causa da revista da Metal Mission também. Mas tinha o Clemence, né? Tinha o Spirit Breeze. Sempre teve umas bandas mais destaque. Aqui no Paraná em si, né? Mas em Londrina sempre teve umas bandas. Uma galera. Eu acho que forte, né? O precursor tudo disso foi o Flávio. O Flávio com a Metal Mission, ele era um líder nato. Nossa. Era muito humilde. Mas tudo ele fazia com muita perfeição, assim. E a gente acho que tinha uma cobrança de ninguém, mas com a gente mesmo fazer algo bacana. Então, a Metal Mission e com o Mono de Fé e o programa e tal. Então, inspirou muita gente. E era um canal grande de comunicação e de distribuição de CD, de demo, de camiseta, para fazer isso. Sim. Muito bem. Cara, era um trabalho muito bonito. Muito. O Clemence era uma bandona. O Spirit Beast. É hoje, né? Esse cara. É hoje. Teve a caminhada deles, o Spirit Beast. Daí tinha aquela banda de heavy metal, com o nome que se mudou, era nome alemão, depois fizeram Bélica. O Bélica, bicho. Bélica. Eu pensava que era de Curitiba, o Bélica, mas de Londrina, né? Porque tinha um nome alemão antes, que não consegui falar, e ninguém conseguia, por isso que eu quero Bélica. Nossa, Bélica. Tinha um amigo meu, Bosco, ele gastava muito do Bélica. Cara, é uma galera assim, que a gente era poucos, mas todo mundo trabalhava, né? Fazer um grande core, a gente tentava fazer bem. O Cleve Death Metal fazia muito bem. Verdade. O Bélica Heavy Metal fazia bem. A revista do Flávio, que revista, né? Fenomenal, né? Fenomenal. Então, assim, o Flávio é detalhista, cara. Nossa, se tivesse um eu lá, eu ficava doido. Cara, eu comecei um ministério lá na França, na Jucum, né? Em homenagem à revista, cara. Eu até cheguei a falar com o Flávio. Mas faz uns anos já. Tem um par de anos já. Mais de 18 anos a mais. E daí eu mandei uma mensagem para ele no Facebook, falando que eu gostaria de usar, né, o nome, né? Metal Mission. E hoje, até hoje, o ministério lá. Os caras e confundiu todo mundo depois.
Cara, eu vou te falar, eu já recebi uma mensagem de um cara achando que porque meu nome é Flávio, achando que era eu. O cara Ah, mandou mensagem pra mim, você é o Flávio da Metal Mission? Ah, não, cara, não sou eu não. Não, achei que era você, tá? Aí eu fui e mandei, achei, ele tava no Facebook, ó, esse cara aqui, eu mandei pro cara. Ele queria o contato dele. E hoje, como é que tá? Hoje o Coyote mudou totalmente de vida, né? Mas na época, a primeira vez que eu vi vocês, eu achava até que eram irmãos, né? Vocês saíram numa. Não sei se foi no Metal Missile mesmo. Os dois usavam a cabeça raspada, né? foi. Tu e o Everaldo. E eu falei, caraca, será que esses caras são irmãos? Até se pareciam. Cara, com o Viraldo já no começo do Trip Grave, ele casou, né? Teve filho, e o filho dele deve ter mais de 20 anos agora, Axel. E a gente tomou rumos diferentes e iguais ao mesmo tempo, porque ele ficou firme lá na igreja, trabalhando. Eu comecei a evangelizar na rua, fui para outra galera, comecei a evangelizar prostituta, garotas de programa, garotos de Galera da programa, rua, né? travestis, e o pessoal chama de trans hoje, usuários de droga, meninos de rua, e eu comecei com essa galera, assim. O primeiro pastor que foi comigo foi o pastor Fábio. O pastor Fábio estava na região na época, ele veio e foi comigo. A gente evangelizou essa galera. Daí eu li um livro chamado Em Seu Lugar que Jesus Faria, e comecei a me questionar como que Jesus trataria essas pessoas. Eu comecei a chamar essas pessoas para morar em casa. Nessa época também eu estive na Caverna de Adulão, que me inspirou muito, que lá eles tinham a Gruta, que era um lugar que moravam algumas pessoas. Também estive em São Paulo, na casa do Paulo Capelletti. Não tem nada a ver com o movimento de som, mas ele é um cara fantástico, que abriga as pessoas na casa dele. É verdade, conheço. Na Boca do Lixo, lá, esqueci como é que fala, Cacolândia. É. E daí, inspirado em tudo isso, começou a surgir o que é. Daí eu comecei a fazer reunião de oração em casa. Essa reunião de oração eu queria colocar o nome, não sabia o que fazia e tal. E eu lembrei, lá nos primórdios, procurando, né, estudando e lendo, que em São Paulo o movimento com o Sandro Tibério, Sandro Baggio. O Sandro Baggio. Baggio, tinha um lugar que era chamado Refúgio do Rock. Ah, é? Trouxeram o torniquete. E esse nome. Pouca gente sabe disso, lembra disso, né? Olha só que legal. E eu lembrei disso. Eu falei, vou pegar esse nome. Mas Refúgio Rock não tem sentido, porque vai ser refúgio sem rock, porque não tem rock aqui e tal. Coloquei refúgio, comecei a de oração, foi crescendo. Essa galera junto e tal, morando comigo. Daí, hoje, né? O que é hoje? Hoje são 250 crianças que não moram comigo, mas elas vêm, têm atividade e voltam. Elas vêm no processo escolar. Daí tem aulas de música, capoeira, circo, ginástica rítmica, natação, balé, legal. Tudo gratuito, tudo gratuito. Eu vi no seu Instagram lá algumas fotos lá, aí eu dava o link para esse projeto, né? Eu dei uma olhada lá também. Isso aí. Hoje eu acabei fazendo teologia, né, para me aprofundar, tal. Minha esposa também fez. Depois eu fiz serviço social, fiz gestão terceiro setor, minha esposa fez psicologia, e a gente começou a profissionalizar essa organização, né? Então hoje ganhamos no sul do Brasil, acho que é uma referência, ganhamos 3 vezes o Criança Esperança, ganhamos 2 vezes o prêmio Itaú Unicef, ganhamos o prêmio Abrink. Hoje a gente está se mantendo principalmente com a Lei de Incentivo à Cultura, que é a Lei Rouanet. Então, vai que tem algum empresário, vai que algum de nós prosperou, saiu do Ministério e prosperou, tem empresa, é lucro real, invista, você pode abater, qualquer pessoa pode abater, que empresa de lucro real, ela pode abater do imposto, 4% ela pode destinar para nós. Para nós não, né? É um documento, vai diretamente para as crianças, nós as crianças. É tudo certinho e tal. Então, assim, e a gente
dentro da teologia, daí eu vi um negócio que sempre achei bacana, que é a missão integral, que é o ser humano por inteiro, corpo, alma e espírito. Então não é uma alma que você vai dizer, é uma pessoa, né? Que tem sua necessidade espiritual, tem necessidade de física, tem sua necessidade psicológica, etc. Então a gente olha o ser humano por inteiro. Que entra um pouco no que a gente está falando sobre música, sobre evangelismo. Por exemplo, eu não faço uma troca. A pessoa vai lá e em troca ela tem que vir no culto. Ou ela passa a vir no culto e em troca dá uma vaga para o filho. Né? Então, isso não. As pessoas nos reconhecem como sal e luz do mundo, segundo Mateus 5, porque a gente dá sabor naquele bairro, naquela cidade. Né? Até tem um pastor que eu gosto muito, ele falava assim, se a igreja assumir, a igreja que você está, quem vai sentir falta? Né? Qual o valor que essa igreja tem? Então, se a gente sumir, as pessoas vão sentir falta. Né? Então, assim, a gente não evangeliza, a gente prega Jesus, mas a gente vive Jesus. A gente não fica falando, gente. Até peço desculpa que estava difícil a gente marcar, mas era tanta coisa acontecendo e resolvendo. Então, a gente vive intensamente Jesus, mas a gente prega Jesus também, mais do que com palavras, com atitude. Né? Então, talvez algumas bandas cristãs hoje tenham essa vibe, possa ser que dê certo. Né? Acho que cada situação é uma situação, né? Cada movimento, cada época. Então, acho que tem que ter banda igual a Demo, digo pelos anos 90 que a gente viveu e tal, extremo mesmo. E tinha que ter banda igual era do Claudio Tiberius, que era o Berit. Que eu nunca consegui entender que o Berit, que o Claudinho Tiberius estava querendo falar, daquele jeito. E hoje eu entendo, entendeu? Eu passei a entender também o Claudio Tiberius com o Berit quando eu conheci ele, quando eu reconheci ele, que conheci ele, teve 90 e poucos aqui com o Devil Crusher. Mas quando eu estive em São Paulo, tipo, que cara amoroso, entendeu? Então, todo mundo que está em volta do Claudio Tiberius na cena secular, mesmo sem ele estar falando de Jesus, reconhece Jesus na vida daquele cara lá. Verdade. Pela vida dele. Né? Então, assim, hoje eu compreendo, assim, essas dimensões diferentes, né? Compreendo, por exemplo, quando o pessoal falava de show e de banda secular na igreja. Nossa, eu achava um absurdo. Hoje eu acho que é real. Porque o espaço não é sagrado. O sagrado é que a nossa vida seja santificada, né? A nossa vida seja sagrada. Não, o espaço, o tempo, né? Tanto é que o nosso espaço lá, ele tem aula todos os dias. Daí, domingo, ele vira igreja. Entendeu? Mas, assim, o espaço não é sagrado. O que se faz no espaço pode se tornar sagrado, mas assim, não tem que ser separado nesse sentido, né? Como que é também a igreja, né? Hoje mudou também pra caramba essa questão de banda, né? Hoje veio o Rodox, né? Tem um POD, tem o Megadeth também, que o Dave Mustaine se diz cristão. Então tem os artistas que estão se convertendo, né? Os músicos que estão se convertendo dentro das bandas, né? Acho que virou um pouco a chave, assim, né? Na nossa época as bandas eram cristãs, 100%, né? Hoje mudou bastante, assim. Mas... eu acho que tem que ter as duas dimensões. Tem que ter os dois, né? Tem que ter tudo, né? Tem. A gente tem que tirar para os dois lados, vamos falar assim, né? Nessa guerra. A gente não pode... Tem que ter a banda, principalmente cristã, gospel. Tem que ter o Sina G3 lá, tal. Toca pra crente, que é bom o crente ouvir. E tem que a banda que tá ali falando, às vezes de metáfora e tal, ele tá falando, né? Tá vivendo intensamente, né? Quer mais, quer mais. Entendeu? Então, assim, eu acho que é isso. A gente tem que caminhar nesse sentido. E a igreja lá, qual o nome da igreja? Quem quiser visitar, ó. Refúgio também. Sim. Legal. Refúgio também. Show. A gente, então, voltando até no Everaldo. O Everaldo acabou se tornando pastor presbiteriano. E eu me tornei pastor presbiteriano também.
Também Ou então você continua no Gradcore, então. Então tu virou pastor, então você não saiu do Gradcore, não. Tu continua ainda. E assim, o Pipe também era presbiteriano, né? Igual. O Pipe era também presbiteriano. O Pipe era. Roqueiro crente, ou você é batista ou presbiteriano? É porque é muito forte aqui pro sul, né? Porque eu acho que, sei lá, mas independente da... A presbiteriana é uma igreja tradicional. Às vezes, conversando com os irmãos lá da igreja, eu falo, aqui só tem igreja pentecostal no bairro. Eu falei, mas são nossos irmãos, cara. Eu sou contra essa divisão, né? Tanto é que esses dias eu passei e tava tendo um pessoal orando, parando os carros para fazer drive de oração. Ninguém parava, cara. Eu fiquei, eu vou parar, cara. Parei lá, o cara veio, me recebeu, o cara era da Bleia. Ele falou, mas você é pastor do Refúgio? Eu sou, e recebi oração com você aí e tal. Pô, que massa, cara. Eu posso orar pra você? Eu falei, cara, por favor, né? Ora por mim aí, cara, né? Ele orou e tal. Porque eu vi uns negócios loucos, cara. Eu fui em São Paulo, fui pregar na Assembleia de Deus, cara. E não tem nada a ver, né? Tal. E o cara me recebeu com muito amor e tal. O pastor era o pastor Valente, cara. E que cara fantástico, mano. Vou contar até um testemunho aqui. Na rua da igreja dele, tinha outra igreja de frente, cara. E a igreja quebrou financeiramente. Sem grana. Os caras iam ter que entregar o prédio. Cara, sabe o que o pastor Valente fez? Ele foi lá e pagou o aluguel dos caras. Caramba! Não. Caraca, que negócio massa, cara. Tipo assim, não é o meu concorrente, tá ligado? É meu amigo, meu irmão. Eu acho que isso que a gente tem que viver. Quem me ensinou muito a respeito disso, do movimento, inclusive, foi o Flávio. Eu perguntei pro Flávio, mas se a gente radicaliza no metal cristão, eu falei, não pode, cara, Jesus é a cabeça. Quebra-se aqui essas diferenças, né? Não é death metal, thrash metal, heavy metal. Aqui você é livre, cara. Eu falei, putz, cara, e é exatamente. Só que a gente não pode. A igreja também, tipo, cara, Batista é meu irmão, Hebreia, Quadrangular, os caras da, sei lá o quê, Cordeirinho de Jesus. Não importa, cara. Mas os caras gritam, pulam. É meus irmãos, entendeu? Deixa esse cara gritar. Eu não gosto, não vou gritar no meu palavra. Tal. Mas assim, vou respeitar os caras, vou amar os caras e quero que tenha. Posso não. Verdade. Tá na vibe dos caras, mas vou fazer de tudo pros caras pra abençoar os caras. Né? E eu acho que a gente. Porque o propósito é um só, né? Sim. Porque é o maior evangelho. Na verdade, o nosso propósito, até estava pregando na igreja esse dia, eu falei assim, nosso propósito não é ser feliz, não é Deus nos satisfazer, né? O nosso propósito é a glória de Deus. Então as pessoas vão olhar a nossa vida, ou vão glorificar a Deus, ou vão amaldiçoar a Deus. Então as pessoas estão olhando para nós, estão glorificando a Deus. Esse é o propósito. A gente não nasceu para ser feliz, a gente nasceu para fazer Deus ser glorificado. Esse é o objetivo da nossa vida. Percebeu aí, Paulo? Percebi, pastor agora. Tá no poder do Grande Claro para não poder falar. É isso daí, cara. É isso daí, o reino continua, né? Eu acho que também a gente que era... Também eu sou do final dos anos 90 ali, por 2000. Eu acho que o reino continua, né? A gente tem que sair do nível raso, né? E ir pro nível mais profundo, né? É porque a gente é metal e tudo, gosta de um som, né? Que a gente vai ficar na superfície, né? A gente vai aprofundar com Deus também, isso na aí. Obra também. Em todos os sentidos, né? É isso daí. E o negócio, é isso aí, cara. Saudade daquela época, era muito bom, né, cara? Né? Tem essa parte também. Ainda continua, né, assim, mas talvez não com aquela força que teve no passado. Talvez até um pouco a ver com essa questão da tecnologia que você falou, né? A gente tinha que ficar na casa do outro para pegar fita emprestada, pegar CD emprestado, aí trocava ideia a tarde toda com a pessoa, comprava revista, ia na banca, voltava, ia em show para comprar. Cara, eu já fui em diversos shows só para... Eu nem
curtia a banda, mas eu ia lá pra comprar a blusa, cara. Porque era maneiro você ter uma blusa de banda, né? Sim. E era outro preço também, ó. Me manda a galera de blusa de banda aí, ó. Era R$10 a blusa. Ué, era outra época, né, cara? Então, assim, era questão tinha mais a comunhão no sentido de estar todo mundo junto, né? Talvez. Sim. Porque, assim, eu e o Romeu, por exemplo, a gente faz parte de um grupo de WhatsApp. Pô, tem umas 50 cabeças lá, cara. Mas cada um mora num lugar diferente. Longe, né? Um do outro. É verdade. O Flávio mas nunca antigamente... viu. Eu nunca vi o Romeu. Caraca. E era legal, né, cara? E aqueles grupos juntos, né? Pros eventos, né? Então é isso aí, galera. O bate-papo foi esse daí, né? Tipo, conseguiu falar com o homem, né? Algumas vezes não tive sucesso. Mas a gente conseguiu, cara. O ícone do... Esse ano a gente vai entrevistar só a galera, assim, que a gente vai ter que caçar, cara. Só dinossauro, né? Eu tenho um monte de palpite. Depois te dar um monte de nome. Aí, ó, beleza. E os caras têm história pra contar. Né? Trazer o Cássio, trazer o Flávio. O Cássio, Cássio Tester. O cara tem história pra contar. Skymetal. Nossa. Verdade. Ô, Gustavo, cara. Gustavo eu marquei pra ir lá no show do Antidemo, do Mortification em Curitiba, né? Vamos junto. E vai, porque legal. Nós tava junto também. Nós dormimos lá no metrô. Caramba. Foi muito Olha legal. só. Mas eu queria pro do Modification também, mas tá meio salgado. Não sei se vou conseguir. Não vai ter no Rio não, né? Pra ir... Pô, cara, eu falei pra esse cara aqui, pô, tá mais fácil eu sair do Rio e ir pra Argentina, pô. Assistir lá. Tá mais que tão barato, eu acho. Será? Se for fazer os cálculos, dá, cara, mais barato. Vou fazer isso. Vou pra lá. É pra Curitiba, cara. Vamos ver. Aí vou ficar na tua casa aí, viu? Quartinho reservado lá. Vai ter almoço aí, janta, aí beleza. Mas isso daí, quer dar umas últimas palavras aí, Coyote? Cara, quero agradecer vocês dois aí pela oportunidade de trazer essas memórias e relembrar tudo isso, foi muito bom. E quero que o pessoal que estiver assistindo, entra no nosso site lá, refugio.org.br, para conhecer o projeto e de repente quer investir na vida dessas crianças. Falar que acho que relembrar esses momentos de nostálgico por um lado, mas o início da caminhada com Jesus para mim é muito importante de tudo que aconteceu, né, cara? Passa muita coisa boa, então louvamos a Deus aí por todo esse tempo e o prazer que tive de parte da minha adolescência e da minha juventude tá no caminho de conhecer tantos homens de Deus como o Flávio, o pastor Fábio, o Geraldo, né, o Batista, essa galera aí que fez história, faz ainda, né, através do testemunho. Né? Homens que o mundo não é digno, né? Então, isso aí E outros também, tantos, né? Não muito longe. Eu lembro que quando teve o Crash Metal Force na Zadok, a galera vindo de todo lugar do país, cara, trombando o Gustavo do Sky Metal, o Cássio Testor, lá de Minas, do Extreme Noise, o próprio Jesus do... Necromancide, né? Necromancide, cara de boa. E conheci a galera da caverna e tal, e eu falei, isso aqui é o céu, cara. Era o céu, né? Era o céu, cara. Foi, cara. Todo mundo louvando junto, cantando e tal, mas se abraçando. Eu falei, isso aqui é o céu, cara. Eu nunca esqueci aqui. É um pedaço do céu aqui. Então esse é o sentimento que eu trago aqui.
Não, e isso é até pra galera também que tá vendo aqui, que assim, às vezes a pessoa anda meio desanimada, né, cara, de fazer alguma coisa. E você é um exemplo disso, né? Porque pô, o cara, o Fábio te conheceu, o Flávio te conheceu, a galera te conheceu. E se, assim, é uma linha de acontecimentos. Por exemplo, se hoje tem um movimento, eu acredito nisso. Não sei se é isso mesmo. Se hoje tem um grupo de crianças que estão sendo amparadas por um movimento, é graças a um cara que foi lá e te deu um CDzinho de uma banda para tu escutar. Sim. Entendeu? É assim, impressionante como é que funciona, cara. É os frutos, né, cara? Isso aí. Tá. Então, galera, valeu pela participação, Coyote, Romeu, e vamos seguir em frente aí no nosso podcast aí. Quem sabe na próxima entrevista pode ser você sendo o nosso entrevistado. Valeu, vida, Jesus e rock and roll. Valeu, tchau, tchau. Galera. Quero agradecer também aí. Deixa eu agradecer, pô. Agradecer aí a presença de todos do Coyote, disponibilidade também. Vamos ver se a gente está colocando no YouTube, né? E alguma plataforma de áudio também. Vamos estar se organizando aí. Ah, é? Claro. E quem sabe aí no próximo ano, 2027, a gente faça mais um. Não, esse ano aí a gente faz mais um aí. Mais uns aí. Valeu. 2. Beleza? Deus abençoe, galera. Deus abençoe. E aí, tamo junto, hein? Valeu.